Itararé Notícias. Apoio Facisa, a melhor faculdade da Paraíba. Vestibular 2017.1. Inscrições até 18 de novembro. Polícia prende acusado de dar dicas via WhatsApp ao suspeito de matar e esquartejar uma família paraibana na Espanha. A execução aconteceu na Espanha e a participação dele aconteceu aqui no Brasil à distância. Bandidos explodem agência bancária e trocam tiros com a polícia na cidade de Areia. Posto instalado no Fórum Eleitoral vai servir para justificar o voto de quem tem colégio eleitoral com segundo turno. A Biblioteca Comunitária do bairro das Malvinas recebe doação de aproximadamente 1.000 novos livros. É uma forma de estimularmos a leitura para a nossa comunidade. E acontece daqui a pouco no Teatro Facisa a festa de 75 anos da Associação Médica de Campina Grande. O Itararé Notícias começa agora. Boa noite. Boa noite. Uma agência bancária da cidade de Areia, no Brejo do Estado, foi alvo de bandidos na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar, cerca de 15 homens fortemente armados explodiram a agência. Eles ainda atiraram contra o destacamento da Polícia Militar e contra uma viatura que estava estacionada no local. Na hora da fuga, a polícia tentou deter os bandidos e houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Os criminosos jogaram grampos na pista e ninguém até agora foi preso. O fato é que eles deram uma trégua de praticamente uma semana e voltaram com tudo de ontem para cá, né? Explodindo agências de banco, correios, lotéricas, né? Negócio sério, viu? A ONG Mulheres de Peito tem realizado várias ações de prevenção e combate ao câncer de mama em algumas cidades da Paraíba. As ações beneficiam mulheres carentes. A repórter Roberta Lucena conversou com uma das idealizadoras do projeto que deu mais detalhes sobre o trabalho realizado pela organização. Mulheres de Peito surgiu há um ano atrás com o padre Severino Firmino na cidade de Cuité, com o intuito de rastrear mulheres carentes com câncer de mama. E esse projeto vem ganhando força em toda a Paraíba. Hoje nós temos aqui em Campina Grande uma sede que se localiza na rua Peregrino de Carvalho, 288, sala 203. Como eu disse, o objetivo é rastrear mulheres com câncer e nas comunidades carentes. Como é feito esse acompanhamento dessas mulheres e para elas participarem do projeto, o que é que elas têm que fazer? De início, na sede, elas, se tiverem algum exame, se dirigir à sede, deixar com nossas voluntárias. Como é um projeto voluntário, nós temos voluntários na sede, assistente social, psicólogos. Elas vão receber esses exames e vão encaminhar para os médicos. Se realmente for detectada a suspeita do câncer, essa mulher é cadastrada no projeto e encaminhada até o diagnóstico e tratamento. O projeto é totalmente voluntário. Quem quiser participar pode se dirigir à sede, que nós estamos precisando deixar em cada cantinho dessa cidade uma célula do Mulheres de Peito. E com relação aos índices, como estão os índices aqui na Paraíba? No Brasil, para vocês terem uma ideia, são mais de 57.960 novos casos de câncer de mama este ano. Desses daí, mais de 14.000 óbitos. Aqui na Paraíba são 800 novos casos e mais ou menos 30% de óbito. Então, nosso estado é o terceiro no Brasil por mortes de câncer de mama. Nós precisamos conscientizar as mulheres que câncer de mama tem cura. Ainda existe muito medo, por isso que elas procuram já numa fase muito avançada. Fizemos questão, Mônica, de começar o mês falando sobre o trabalho dessa ONG. E estamos terminando o mês, porque hoje é o penúltimo Itararé Notícias do mês, né? Falando também sobre a ONG, porque esse é um trabalho que precisa ser valorizado. É modelo esse projeto. E o próprio projeto deixa claro isso. Outubro está acabando, é o mês de intensificar esse combate, essa luta, mas que deve prosseguir durante o ano todo. Pois é. Olha, um professor da Escola Superior de Aviação Civil, ESAC, que também é comandante de aviação, foi homenageado por alguns alunos dele. Que hoje foi a primeira vez que ele pousou em solo campinense depois que assumiu o comando de uma aeronave. A história desse comandante se confunde com a história da Escola Superior de Aviação Civil de Campina Grande, a ESAC. É que desde a criação da instituição, o professor Roberto Stout ministra aulas na faculdade. Foi um desafio para mim, mas foi muito bom. Eu fui aprendendo muita coisa com o pessoal da ESAC, me receberam muito bem de braços abertos.
e eu fui crescendo junto com o curso. Após tantos anos de carreira, hoje foi um dia especial para ele, porque é a primeira vez que Roberto pousa em solo campinense depois que assumiu o comando das aeronaves da empresa Azul. Hoje sou comandante de linha aérea e continuo dando aula na ESAC. Venho muito pouco aqui porque não dá tempo por causa de escala, mas eu procuro conciliar porque é uma coisa que eu gosto e eu tenho um carinho muito especial pela ESAC, por todos os alunos, porque já são aí desde 2009, né? São vários anos, então eu tenho um carinho muito grande e espero continuar. Sempre que eu puder, eu volto para dar alguma aula e continuar participando do crescimento da ESAC. Os alunos do curso de Ciências Aeronáuticas fizeram uma pequena homenagem. Eles foram até o aeroporto João Suassuna, aguardaram o momento do pouso e recepcionaram o piloto. Saí do avião, o Lucas veio falar, não, vamos tomar um café. Eu olhei para a cara dele assim, vamos. Daí, não, mas vamos lá tomar um café. Eu digo, eles estão armando alguma coisa. Eu fiquei meio assim, né? Mas pensei que ia ser ele, mais um outro colega. Não pensei que ia ter tanta gente. Então foi uma surpresa muito boa. Foi fiquei emocionado até e fiquei bem contente. Eu agradeço muito a recepção. Para quem deseja seguir essa carreira, o coordenador da graduação deu detalhes da estrutura do curso. Nosso curso tem 3 anos, né? São 3 anos de duração, 6 períodos. Temos professores, psicólogos aeronáuticos, pilotos, né? Como o professor Stout. Temos também meteorologistas que trabalham em aeroportos, controladores de voo. Então, temos uma gama de profissionais preparados para essa formação que a gente dá aos alunos, né? Para serem futuros comandantes, bem mais do que só pilotos, mas também profissionais formados no curso superior que serão cidadãos com muito profissionalismo, né? Que vão trabalhar com muito profissionalismo. Lucas é aluno do 4º período do curso de Ciências Aeronáuticas e já atua como agente de aeroporto. Para ele, a história do comandante é um exemplo que inspira o grande sonho que tem de se tornar piloto. Tem um professor nosso que ele é professor do curso de Ciências Aeronáuticas, está na área. É uma área fascinante, é um emprego que eu não me vejo em outro lugar e tenho certeza que a ESAC ela é fundamental a ESAC, um curso de Ciências Aeronáuticas, principalmente a ESAC, é a melhor do Brasil, no caso, né? Assim, fator primordial na formação de um piloto de linha aérea. Começou hoje na Praça da Bandeira o Festival das Flores de Olambra. Mais de 200 espécies de plantas estão sendo comercializadas com preços que variam entre R$ 1,99 e R$ 70. O horário de funcionamento da feira é das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. As flores expostas foram trazidas de Olambra, no interior de São Paulo. E as imagens são belíssimas, né? Chega da vontade da gente ir lá, né? É um local muito bom de visitar, viu? Foi preso hoje em João Pessoa um rapaz de 18 anos acusado de dar dicas via WhatsApp ao suspeito de matar e esquartejar uma família paraibana na Espanha. Segundo o delegado de homicídios, Reinaldo Nóbrega, o estudante Marvin Henriques Correia chegou a receber fotos e manter uma conversa em tempo real com Patrick Gouveia, que confessou ter cometido a chacina. De acordo com as investigações, o estudante Marvin Henriques Correia, de 18 anos, teria recebido imagens do crime em tempo real por meio do WhatsApp e teria orientado Patrick Gouveia de como ele deveria fazer para esquartejar os corpos. Analisamos as cópias dos autos que até então estava com a Polícia Federal e foi representada a prisão pelo Ministério Público e em seguida determinada pela juíza do segundo tribunal do júri, e a gente ainda também solicitou um mandado de busca, tendo em vista a maneira, a natureza da participação do Marvin, que a participação dele é até um caso sui generis, foi online, né? Na verdade, a execução aconteceu na Espanha e a participação dele aconteceu aqui no Brasil à distância. Portanto, os crimes iam acontecendo, as mortes iam sendo feitas e o Patrick de lá ia pedindo sugestão, mostrando fotos dos corpos, o que tinha feito já, e ele, digamos assim, interagindo nesse sentido. E para a nossa legislação pátria, isso configura, sim, uma participação no crime. Inclusive, até jocosa. Eles ficavam rindo, kkkk, isso aqui está fedendo muito, não sei o quê. Rapaz, eu pensei que eu não ia ter coragem, mas teve, enfim. É algo muito assustador pela frieza.
Durante o interrogatório, Marvin afirmou que se arrependeu de ter participado do crime e disse que não estava ciente da dimensão do que tinha feito. Ele confirma a sua participação no crime, né, a sua participação no homicídio. Ele entendia que essa participação dele não era criminosa. Ele não tinha a noção da dimensão dessa conversa que ele teve com o Patrick durante a execução do crime. Se mostrou arrependido, se mostrou também triste com a situação, mas colaborou esclarecendo alguns pontos que ainda estavam obscuros. A Polícia Federal foi informada da participação de Marvin no homicídio porque ele teria emprestado o celular a um amigo que, ao ver as imagens dos corpos, acionou a polícia. A Polícia Federal confirmou que se tratava de imagens verídicas e feitas pelo principal suspeito de matar e esquartejar Marcos, Janaína e as duas crianças. Com Marvin, a polícia apreendeu o computador, o passaporte e outros objetos dele. Na próxima segunda-feira, o estudante vai participar da audiência de custódia. O material apreendido com Marvin vai ser analisado pela Polícia Civil. De acordo com o delegado, uma cópia do inquérito deve ser solicitada pela Justiça Espanhola para ser anexada à investigação de Patrick. Marvin chegou a se encontrar pessoalmente com Patrick pelo menos 2 vezes em João Pessoa, segundo a polícia. Ele havia sido interrogado pela Polícia Federal há 2 semanas. Marvin vinha sendo monitorado pela Polícia Civil e acabou sendo preso nas primeiras horas de hoje. O suspeito deve responder pelo crime no Brasil. A frieza desses jovens choca demais, né? Impressiona bastante, viu? Um carro de entrega dos Correios foi roubado hoje pela manhã em Campina Grande. O crime aconteceu no bairro Bela Vista e, segundo a Polícia Militar, homens não identificados roubaram alguns malotes que estavam no compartimento de cargas. O crime aconteceu por volta das 8 horas na rua Rio Branco. Os homens não identificados fugiram e até agora não foram presos. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Federal em Campina Grande. Em instantes, você vai conferir as novidades da política com Arimatea Souza. E as pessoas que votam em cidades que terão segundo turno vão poder justificar o voto aqui em Campina Grande no Fórum Eleitoral. Hora da política, das informações dos bastidores da política. O PSB está atuando na Paraíba para ampliar a base de prefeitos. É hora do noticiário político com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Os socialistas já pensam em 2018, é isso? Boa noite, Teixeira. Mônica, boa noite, telespectador. Essa já é a visão. A gente eu não diria nem impulsou os prefeitos eleitos esse mês. Nem foram sequer diplomados, mas os partidos já olham bem na frente, um olhar bem na frente. E o PSB, que conseguiu eleger em torno aí de 50, 60 prefeitos na Paraíba, ele está atraindo prefeitos eleitos, sequer empossados, para fortalecer essa base partidária, evidentemente já visando o processo eleitoral, as eleições gerais de 2018. O líder do governo na Assembleia, que é o deputado Evásio Bezerra, me disse hoje que tem uma fila, a expressão foi dele, uma fila de prefeitos para ingressar no PSB ao longo dos próximos dias ou semanas. E ele disse que acontecerão adesões que vão surpreender ao meio político da Paraíba. Nos últimos dias, houve 5 prefeitos que foram eleitos por outros partidos e já se filiaram ao PSB, que era liderado no estado pelo governador Ricardo Coutinho. Ou seja, é uma estratégia que Ricardo repete da eleição de 2012. Além dos prefeitos que ele consegue eleger naturalmente pelas urnas, ele, no pós-eleitoral, faz esse trabalho aí de atração de prefeitos para a sua base política. Hoje mesmo, o prefeito da capital reeleito, Luciano Cartacho, do PSD, que é o nome mais citado aí para concorrer ao governo do estado em 2018, repudiou publicamente essa ação do PSB, dizendo, Luciano Cartacho, que Ricardo Coutinho tenta, na base de cooptação, conquistar os apoios que ele e seu grupo não lograram êxito nas urnas.
Agora, Arimatea, o principal evento no estado na próxima semana, no comecinho da próxima semana, é a visita do ministro das Cidades, o Bruno Araújo, que é do PSDB de Pernambuco. Qual é a finalidade dessa visita ministerial? Só voltar um pouquinho na pergunta anterior, só para citar os prefeitos que aderiram esse mês ao PSB, foram os prefeitos eleitos de Alcantil, Itaporanga, Santana de Mangueira, Mato Grosso e Passagem. Foram desses municípios. Olha, essa visita do Bruno Araújo, ela já deu o que falar desde que foi anunciada há alguns dias. A gente comentou aqui no Itararé Notícias que a deputada Estela Bezerra repudiou essa visita e até estimulou para que houvesse hostilidade ao ministro das Cidades quando de sua vinda a João Pessoa e a Campina Grande, o que acontece na próxima segunda-feira. Por que essa hostilização? É que houve um momento, a gente já explicou isso aqui, mas cabe resgatar, em que o Ministério das Cidades reteve recursos que seriam repassados ao governo do Estado relacionados à contrapartida do governo federal para a construção do viaduto do gás em João Pessoa, que está em fase de conclusão, desobstruindo ali aquele acesso da BR a bairros como o Ernesto Geisel. O ministro alegou à época que o governo federal só paga o que efetivamente é medido em termos de evolução das obras. Bruno vem conhecer esse viaduto na segunda-feira pela manhã, deverá liberar uma verba dentro da ordem de 4 milhões de reais relacionada a essa obra e espera-se qual vai ser a reação dos aliados do governador Ricardo Coutinho. Ele vem com crédito, mas tem esse crédito de adversidade construído no embate político ao longo das últimas semanas. Em Campina Grande, Bruno Araújo, ministro das Cidades, vai se reunir com prefeitos eleitos, reeleitos ou novos gestores alçados a essa condição a partir das urnas no último dia 2 de outubro. Vai ser no Complexo Aloysio Campos. Também deverá liberar recursos adicionais para essa obra, que tem o governo federal como grande financiador, essa obra na localidade do Ligeiro, aqui quase próximo à cidade de Queimadas. Então, vai ser um momento em que o ministro deverá expressar aos prefeitos como eles devem proceder para se credenciarem à obtenção de verbas no Ministério das Cidades, que tem um dos maiores orçamentos na esplanada dos ministérios. Aqui em Campina Grande é à tarde a programação, Aqui à tarde, a partir das 14h30. Pois é. E olha, domingo acontece o segundo turno das eleições em várias cidades do Brasil. Em Campina Grande não teremos votação, segundo turno, mas as pessoas que votam em cidades que terão esse segundo turno e estão aqui, não foram para lá, poderão justificar o voto em um posto instalado no Fórum Eleitoral. Pois é, o posto vai funcionar no domingo, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O procedimento é o mesmo do primeiro turno. O eleitor deve preencher um formulário e apresentar documento de identificação. Interessante, né, porque esse segundo turno, para nós aqui, se tivesse segundo turno, estaríamos aí na efervescência, Mas aí, como não tem, a gente nem lembra que domingo é um dia de eleição no Brasil, Exatamente, em 56 municípios, que formam um eleitorado expressivo. Afinal de contas, só quem vai para o segundo turno são cidades com mais de 200 mil eleitores, e onde no primeiro turno nenhum candidato teve a maioria absoluta. 2 observações sobre esse segundo turno. Ele deverá consumar um resultado melancólico para o Partido dos Trabalhadores. Tudo indica que o PT só conseguirá fazer o prefeito, ou só fez o prefeito, de uma cidade no Brasil, uma capital no Brasil, nas eleições de 2016, justamente a cidade de Rio Branco, no Acre. Ou seja, o PT, que despencou na quantidade de prefeitos eleitos no primeiro turno, deverá também amargar essa estatística em termos de capitais Brasil afora. Por sinal, o deputado Luiz Couto, do PT, me disse hoje que é necessário, urgentemente, em todos os níveis, o PT fazer uma autocrítica diante da sucessão de problemas, de escândalos que acumula ao longo dos últimos meses no país. E Couto fez uma observação interessante. O PT é um partido que tem muitos filiados e poucos militantes na maioria das cidades do Brasil. Ou seja, só engrossa
esses filiados só engrossam as estatísticas partidárias, mas efetivamente não vivem a vida partidária. Isso de uns tempos para cá também, né? Porque o PT era um partido de militância num passado recente, né? Mas... Partido orgânico, como se gostava de dizer à época. Enfim. A semana termina, para fechar o bloco, com uma batida de pino em nível nacional. O presidente do Senado, Renan Calheiros, que passou os últimos dias alfinetando o Poder Judiciário e particularmente a ministra do Supremo Tribunal Federal, que é a ministra Carmen Lúcia Barbosa, hoje resolveu mudar o discurso e disse que Carmen Lúcia, abre aspas, é um exemplo de caráter, fecha aspas. Como se diz por aqui, pino foi feito para se bater. E ele é alagoana do Nordeste, né? No Nordeste a gente diz muito isso, né? Pino foi de qualquer forma, mesmo com o pino batido, quinta-feira está na pauta do Supremo uma ação que poderá complicar a vida de Renan Calheiros como presidente do Senado. É um bom final de semana, Ari. Obrigada, Arimatea. Hora de sabermos com a jornalista Camila Porto como fica o tempo em toda a Paraíba neste fim de semana. Muito boa noite. Com a nebulosidade diminuindo na faixa litorânea do estado, o tempo deve ficar firme em todas as regiões da Paraíba nos próximos dias. Continuam sim a sensação de calor e o tempo abafado que predominam em todo o estado. A umidade relativa do ar também vai ficar abaixo do ideal, principalmente nas horas mais quentes do dia, e isso na região do litoral também. Agora vamos conferir a previsão para sábado e domingo. No litoral, o sol ficará predominando com apenas variação de poucas nuvens e vai dar praia sim. Mínima de 25 e máxima de 32 graus. Para as regiões do Agreste e do Brejo, isso inclui Campina Grande, céu parcialmente nublado, não há previsão de chuvas. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. No Cariri, céu com nuvens e sem chuva, não há previsão de chuva. 21 de mínima e 34 de máxima. E no Sertão, sol entre poucas nuvens, calor forte, sensação de abafamento e temperaturas elevadíssimas, mínima de 23 e máxima de 37 graus. Muito bem, mais uma vez previsão de calor, né? Isso. A seguir, cerca de 1000 livros foram doados hoje à Biblioteca Comunitária do bairro das Malvinas. Pois é, e em comemoração ao Dia do Livro, que é amanhã, vários exemplares foram colocados à disposição do leitor no Parque da Criança. Amanhã é o Dia Nacional do Livro. Isso mesmo, e a Biblioteca Comunitária do bairro das Malvinas recebeu hoje uma doação de aproximadamente 1000 novos exemplares. Essa sexta-feira foi especial para os voluntários e frequentadores da Biblioteca Comunitária das Malvinas. Teve sarau poético, apresentação de flauta, tudo para comemorar a chegada de aproximadamente 1000 novos livros. Eles foram doados pela Cooperativa de Crédito dos Servidores das Universidades Públicas da Paraíba, a Credune. Teve um envolvimento de toda a comunidade paraibana e também dos nossos cooperados. Então a ideia surgiu para atender a um dos 7 princípios cooperativistas, que é o interesse pela comunidade. Então nessa campanha foi promovida aqui em Campina Grande e também em João Pessoa, com esse objetivo de beneficiar a comunidade dessa forma. A doação vai reforçar o acervo, que atualmente é de quase 10.000 exemplares. A biblioteca comunitária funciona há 2 anos dentro do mercado público do bairro das Malvinas e é coordenada pela Associação Raízes da Cultura. O espaço oferece atividades diárias. A iniciativa conta exclusivamente com a ajuda de voluntários. Rosa Maria está entre eles. Ela dá aulas de flauta para crianças e adultos. A importância é que você cada vez mais vai aprendendo, né? Porque a música, ela nos traz muitos benefícios, né? Você tá, por exemplo, eu estou cansada em casa, né? Pego o meu instrumento que eu estou aprendendo, né? E vou lá, né? Todos os dias, treinando, estudando. Pensa, é um benefício maravilhoso, né? E como voluntário, me orgulho demais
a ser voluntária daqui, né? A chegada de novos livros deixou os participantes da roda de leitura, que acontece semanalmente, bem animados. Maria Luísa já conheceu muitas histórias através do projeto. Ler é uma coisa maravilhosa e já aprendi várias coisas. Por exemplo, você vai ler um livro e você começa a imaginar, é maravilhoso. Para agradecer a doação feita pela cooperativa, Wagner, de 11 anos, declamou um poema. Na canção que vai ficando, já não vai ficando nada. É menos que o perfume de uma rosa desfolhada. É uma forma de a gente incentivar a leitura, né? Principalmente para as escolas municipais, aquelas bibliotecas onde não tem livros. Então a gente fez essa campanha, já é o 2º ano, né? Essa campanha surtiu muito efeito. Então esse ano nós fizemos arrecadações desses livros e é uma forma de estimularmos a leitura para a nossa comunidade. A biblioteca comunitária realiza um trabalho de incentivo à leitura, que já trouxe muitos resultados para os moradores das Malvinas. Nada melhor do que uma biblioteca dentro dessa feira, para que você possa enriquecer o conhecimento educacional. Quando o adolescente, a criança, ele absorve o conhecimento do livro, ele está conversando com autores da história, com sábios da história, ou seja, um conselheiro que se eterniza através das suas escritas. Aqui, todo mundo já entendeu bem a importância da leitura e vai passar o Dia Nacional do Livro com aquele que consideram o melhor companheiro. Esse trabalho de biblioteca comunitária é muito interessante também. Muito necessário, viu? E ainda sobre o Dia do Livro, que é comemorado amanhã, hoje teve uma ação de componentes do ciclo de aprendizado contínuo de iniciativa filantrópica. Vários livros foram colocados à disposição dos leitores no Parque da Criança. Pois é, Anchieta, quem passava pelo local pôde ler exemplares sobre várias áreas e até ouvir declamação de poesias. Seu Severino escolheu um livro sobre alimentação saudável e fez do parque um cantinho de leitura. É ótimo, porque isso leva sabedoria, leva saúde, conhecimento. A ideia de promover um dia diferente foi do pessoal do CAC, o Ciclo de Aprendizado Contínuo, uma iniciativa filantrópica que atua na área cultural em Campina Grande. Esse projeto, ele promove cultura, lazer, trabalhamos em asilos e também apoiamos crianças de baixa renda na rede pública de ensino. Agora vocês trouxeram aqui vários livros, deixaram à disposição. A ideia é que quem está passando aqui pelo Parque da Criança também possa ter esse contato com a leitura? Exatamente. Um momento foi reservado para a poesia. O poeta, escritor e presidente da Casa do Poeta Brasileiro, Pedro Paulo da Silva, declamou, enchendo de poesia o dia de quem parou um minutinho para ouvir e receber os benefícios desse gesto. Você está num canto que tem um poeta que faz rir, então você vai se divertir com aquilo. Se tem um canto, você é outro poeta que faz recordar, aquele que conta uma história interessante, isso é bom, porque memorizar a história, ou rever a história é sempre positivo. E refletir, principalmente, que eu acho que a pessoa deve ser incentivada, todo mundo deve ser incentivado a refletir, a pensar sobre a vida, sobre as coisas, sobre a poesia, sobre a escrita, sobre a leitura de um modo geral. Os participantes puderam ter contato com vários gêneros textuais. Conheceram até um pouco do texto jornalístico. É importante mais você conhecer o texto jornalístico. A gente que já é da área, da profissão, é muito fácil. A gente aprende na faculdade, mas para o povo em comum, a pessoa não sabe o que é isso. A programação aconteceu em alusão ao Dia Nacional do Livro, comemorado amanhã, 29 de outubro. O espaço ficou aberto também para a doação de livros, que vão ser encaminhados para uma biblioteca comunitária. Para quem dedicou o próprio tempo para incentivar o hábito de ler, a combinação entre o local escolhido e a leitura foi perfeita. O Parque da Criança tem tudo a ver com leitura? Tudo a ver, porque é um lugar onde a gente está tendo entretenimento, né, vendo a natureza, tendo esse contato maravilhoso com a natureza e, por que não, meditar com uma bela leitura. Como é bom poder mostrar bons exemplos, né? Como é bom. Bem, vamos falar agora sobre o Itararé Esporte, saber as novidades do programa de hoje, né? Vou aos estúdios do programa falar com Gustavo Rovares. Boa noite, Rovares.
Boa noite a você, Anchieta. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Olha, o destaque maior no programa de hoje é o caso Marcelinho Paraíba, né? Ontem trouxemos a informação divulgada pela assessoria de imprensa do clube que o atleta já teria acertado com a Raposa, mas parece que esqueceram de avisar ao Inter de Lages. O presidente da equipe catarinense disse que a preço de hoje o Marcelinho permanece no time do sul do país. Vamos explicar essa situação. Destaque também para os jogos de volta da segunda fase da Supercopa Duraplast de futebol de pelada e, claro, mais um quadro, o Viva Meu Bairro, dessa vez contando a história do bairro da Conceição. Falaremos também sobre o Dia do Servidor Público Estadual, que foi comemorado por servidores aqui com muito esporte, e ainda traremos vôlei, falaremos sobre downhill, entre outros assuntos. Tudo isso depois do Itararé Notícias. Até já. Ok, Rovários, obrigado. Um bom programa. No próximo bloco, a Vila do Artesão inicia neste final de semana uma programação especial voltada para adultos e crianças. E acontece daqui a pouco no Teatro Fascis a festa de aniversário de 75 anos da Associação Médica de Campina Grande. A Vila do Artesão inicia amanhã uma programação especial voltada para o público adulto e infantil. Eu conversei com o presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento, a ANDE, que deu mais detalhes sobre essa programação. Amanhã nós iremos ter, encerrando o mês de outubro, uma programação voltada para as crianças e para o adulto. Nós teremos oficinas amanhã, uma oficina a partir das 10 horas da manhã, voltada para os palhaços, uma oficina de palhaços. Teremos contação de história na parte da tarde para as crianças, para acolher as crianças, e teremos ainda, dando continuidade ao Samba na Vila, amanhã teremos a presença de TAM, com um repertório todo voltado para o samba canção, o samba tradição. Um tipo de programação que se pretende deixar como periódica mesmo. Isso, nós agora no mês de novembro, nós já iremos começar com a programação natalina, porque iremos já ter os produtos natalinos fabricados pelos artesãos já disponíveis à venda a partir de novembro já. Dezembro nós teremos também toda uma programação com vários corais, com várias cantatas lá na vila e assim atrair Campina Grande, já que fomos sucesso no São João, queremos ser sucesso o ano todo. Horários para reforçar, a partir de que horas a programação? Amanhã de 10 às 18, com 10 horas começando as oficinas, 14 horas o show de TAM na Praça da Alimentação e 14 horas dando prosseguimento à contação de histórias para as crianças que estarão lá na vila. Aliás, o ambiente na vila está muito agradável, Muito agradável, sem dúvidas. Bem, acontece daqui a pouco no Teatro Fascis a festa de aniversário, 75 anos da Associação Médica de Campina Grande. E quem traz mais informações ao vivo sobre o evento é a repórter Márcia Marques. Boa noite, Márcia. Boa noite, Anchieta. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, às 8 horas, por volta de 8 horas, aqui no Teatro Fascisa, vai começar uma grande solenidade, uma festa para comemorar os 75 anos da Associação Médica de Campina Grande. Olha só, mais de 7 décadas de história, serão muitos homenageados hoje aqui essa noite, entre eles a doutora Adriana Mello, o doutor José Targino e também Dalton Gadelha, que é o diretor-presidente da Unifacisa e diretor-geral da TV Itararé. Quem está comigo aqui agora é o doutor Evaldo Nóbrega, que é o presidente da Associação Médica de Campina Grande. Doutor Evaldo, mais de 7 décadas de história, tem muita coisa a se contar da associação. Então, Márcia, boa noite. É com satisfação nós estamos aqui para celebrar uma data muito importante, uma data marcante da vida da Sociedade Médica de Campina Grande. A Sociedade Médica de Campina Grande foi fundada em 1941 por Elpidio de Almeida. Elpidio de Almeida é um grande médico que ajudou o desenvolvimento da medicina de Campina Grande. Inclusive, a ele e o Dr. Bezerra de Carvalho, na década de 60, no início da década de 60, deram o impulso à criação da primeira Faculdade de Medicina de Campina Grande. Então, a historicidade, através dessa revista que vamos lançar hoje à noite, os 75 anos, o jubileu de diamante da Sociedade Médica de Campina Grande, nós vamos deixar registrado para o futuro, para a eternidade, a historicidade da nossa importante e tradicional Sociedade Médica de Campina Grande. Vamos destacar, então, alguns pontos bem relevantes da associação nesse período aqui de história. Pois não, além da criação da
Faculdade de Medicina de Campina Grande, na década de 60, no início da década de 60, nós temos também a participação da Sociedade Médica em grandes eventos médicos aqui da cidade e também ele é impulsionador de ideias políticas da própria política da saúde pública para a cidade de Campina Grande. Nós temos esse intercâmbio também com outras associadas congênitas no estado da Paraíba e até fora do estado da Paraíba. Muitos homenageados hoje, nessa noite? Alguns homenageados de destaque da Medicina de Campina Grande e no transcorrer da solenidade vocês vão ter grande surpresa. O público está convidado. A partir de 8 horas da noite iniciaremos a recepcionar as pessoas que vêm participar, muitos médicos, muitos amigos dos médicos, pacientes convidados e toda a população de Campina Grande que se dispuser a participar aqui no grande palco que vai ser o auditório do Teatro da Facisa. Estamos aqui aguardando. Muito obrigada, doutor Evaldo. Então é isso, mais de 300 médicos já confirmaram presença, cerca de 600 pessoas vão lotar aqui o Teatro Facisa, que promete ser uma grande noite para comemorar os 75 anos da Associação Médica aqui da cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, obrigada, Márcia Marques, ao vivo. E merece comemorar mesmo, porque 75 anos, né, Mônica? Que história, né? Muita história, profissionais realmente de grande importância, né, para a saúde em Campina Grande. Pois é. Bem, o Itararé Notícias termina aqui. Você fica agora com o Itararé Esportes. Mais informações segunda-feira, no meio-dia, na Itararé. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana para vocês, uma boa noite e até segunda-feira.